Graça e paz, meu amado, estamos de volta no nosso projeto Auxílio ao Mestre, projeto que tem como objetivo levar a palavra de Deus da nossa escola bíblica dominical para auxiliar alunos e professores da nossa escola bíblica dominical. E hoje nós estamos abordando a lição de número 11, nós vamos retornar aqui para não perdermos a nossa linha de raciocínio, o socorro de Deus para livrar o seu povo. Estamos agora no tópico de número 3, a crise chega para o povo de Deus. O povo de Deus passa por crise, nós estamos num mundo que não é um mundo perfeito, meu querido, é um mundo marcado pela injustiça, pelas adversidades, é um mundo que fugiu fora do propósito do seu Criador. Então nós, enquanto servos de Deus, estamos sujeitos a passar por adversidade, crise, perseguição e às vezes até a própria morte. Sermos assassinados, sermos mártires da fé cristã, e nós não vivemos num mundo perfeito. Guarda isso, esse mundo não é perfeito. A perfeição, o mundo, Deus irá restaurar este mundo e tornar ele de fato aquilo que ele idealizou desde o começo. Vamos lá. No subtópico, a trama de Amã. Amã, ele era o segundo homem mais importante naquele reino. Ele era o homem que era o braço direito do rei. O rei tomava conselho dele. E Amã, ele tinha ódio dos judeus por causa de uma seguinte razão. Todas as pessoas se curvavam diante de Amã, exceto um chamado Mardoqueu. Ele era judeu, ele conhecia a Deus e ele entendia pelas escrituras que ele não deveria se curvar diante de homem, de imagem, de escultura, somente diante de Deus. Meu amado, nos nossos dias nós vivemos que a sociedade a todo tempo pede para que nós nos curvemos diante das suas práticas pecaminosas. Está aí sendo descriminalizado, por exemplo, a lei do aborto, que não será mais crime no Brasil cometer aborto até o 3º mês. Então, meu querido, nós, servos de Deus, nós não devemos nos curvar diante de uma lei imoral, antibíblica, fora dos conceitos daquilo que nós acreditamos, que nós defendemos. Nós precisamos nos posicionar. O ódio de Amã em relação aos judeus é porque os judeus não se curvavam diante deles. E, meu amado, quando nós decidimos não nos curvar diante da autoridade, da arbitrariedade, da vaidade e da mediocridade dessa sociedade, dos seus líderes ou de pessoas que se apresentam como portadores da revelação de Deus, nós não devemos de forma alguma nos curvar. E quando nós não nos curvamos, nós vamos despertar o ódio nessas pessoas. Nós vamos colocar a nossa vida, a nossa profissão, o nosso trabalho, a nossa família, a nossa segurança em risco, meu irmão. Eu quero dizer aqui, eu observo, por exemplo, nos dias que nós estamos vivendo, eu faço uma menção da jornalista Joyce Hasselman, eu não sei nem pronunciar o nome dela. Essa mulher, ela está fazendo um trabalho extraordinário enquanto jornalista. Ela está trazendo para a nação o que está acontecendo nos bastidores da política. Nós vemos o juiz Sérgio Moro, que não se curvou ante a propina e a corrupção e as autoridades e perigo. Nós precisamos de orar por esse servo de Deus, que está com a sua vida em risco, porque ele está mexendo, meu irmão, com principados, com potestades que escravizam esta nação. Meu irmão, nós precisamos assumir a nossa posição. Nós não podemos nos curvar diante dos prazeres, das alegrias, diante do pecado. Nós precisamos manter a nossa cabeça ereta. Somente diante do Senhor, nosso Deus, nós nos curvaremos, nos prostraremos e adoraremos. O ódio de Amã em relação aos judeus é porque ele vivia uma fé verdadeira. O povo judeu vivia uma fé verdadeira. E Mardoqueu, ele era um judeu
que vivia uma fé autêntica e verdadeira. Meu irmão, Deus está à procura de homens que vivam essa fé, que tenham coragem de viver esta fé louca, esta fé inconsequente, essa fé que não mede risco, não mede as consequências, mas é uma fé que nasce no coração de Deus e nos impulsiona a vivermos uma vida diferente do que está sendo apresentado aí pela mídia, pela moda, pelos meios de comunicação. Então precisamos ter uma personalidade, nós precisamos ter personalidade de assumirmos aquilo que realmente somos. Nós somos diferentes, temos cultura, práticas diferentes, leis diferentes que regem o nosso comportamento e a nossa conduta. E o ódio de Amã é porque Mardoqueu não se curvava perante ele. Então, meu irmão, faça a escolha certa. Seja diferente na sua geração. Vamos fazer a diferença. Quando nós entramos lá desse tópico ainda, número 3, no ponto 2, Esther toma conhecimento da trama contra o seu povo. Ela descobriu da trama que estava sendo armada para destruir o seu povo. E ela também estava inclusa dentro disso. E sobre esse assunto eu destaquei o seguinte: diante da crise e conflito, é preciso tomar decisões. A oração e jejum são fundamentais, assim como buscar ajuda a pessoas certas. Quando ela descobriu toda aquela trama, ela foi buscar ajuda. Ela procurou Mardoqueu, que era primo dela, mas ela tinha um carinho, um respeito, que poderia se dizer até que ele era quase que o pai dela e o tio dela. Tinha um sentimento de gratidão. Mesmo sendo rainha, ela não mudou, ela continuou sendo aquela menina submissa, temente a Deus, e tinha Mardoqueu em autoestima, porque foi ele que permitiu, proporcionou que ela se apresentasse diante do rei. Foi ele que deu a ela a base, a educação que ela necessitava, espiritual e religiosa, para assumir o papel que ela deveria assumir agora que ela estava no palácio. E ela então, meu irmão, ela pede que todos orassem e jejuassem por ela. Então, nas crises, diante dos perigos, nós precisamos pedir ajuda, formar uma corrente de oração, uma corrente de jejum, uma corrente de intercessão. E o nosso Brasil está precisando de intercessores. A nossa igreja está precisando de intercessores, porque a nossa denominação está passando por uma crise institucional em todo o Brasil sem precedentes. O que nós estamos vendo acontecendo em Brasília, a briga pelo poder, falcatruas, mentira, mandos e desmanda, tudo isso nós estamos vendo dentro da casa do Senhor. Pessoas que ocupam cargo de liderança e que não querem deixar o poder, querem continuar mandando, desmandando. Mas esta obra, ela é de Deus, ela não pertence a homens e ela não pertence a famílias. E nós não nos curvaremos diante da arbitrariedade, do autoritarismo daqueles que se dizem portadores da revelação, da verdade de Deus, quando as suas vidas dizem totalmente o contrário. Meu irmão, nós precisamos de líderes que primeiro trate o pecado dentro da sua casa. Eu olho para aquele rei, como eu já comentei no vídeo anterior, ele não era um rei que conhecia Deus ou que temia Deus. Ele não era ensinado segundo os princípios das escrituras sagradas, mas ele tratou o pecado e o erro da primeira dama. Ele tratou o pecado e o erro dentro da sua casa. Muitos líderes querem tratar o pecado na igreja, mas não tratam o pecado nas suas vidas, nas suas próprias vidas, na vida da sua família, e quer liderar e quer estar à frente. Meu irmão, nós não somos pessoas alopradas, nós não somos pessoas tapadas, nós somos pessoas inteligentes e nós sabemos a fé que nós abraçamos e que nós devemos nos curvar
somente perante o Senhor, perante a sua palavra, e não de homens que se dizem ser de Deus, quando as suas práticas e os seus comportamentos são totalmente contrários àquilo que a palavra de Deus orienta. Então, quando ela ficou sabendo daquele plano maligno para destruir o seu povo, ela pede ajuda, se posiciona, entra em jejum e oração. Meu irmão, precisamos conhecer o que está acontecendo na nossa nação. A nossa nação está correndo o risco de estar à beira de um caos. A nossa denominação também está passando por uma crise institucional beirando o caos. Mas eu quero dizer que Deus levantou homens e mulheres para esse tempo e para este momento. Eu sou levado a acreditar, meu irmão, que antes do problema surgir, ou quando nós conseguimos ver o problema, vislumbrar o problema, Deus não age na base do improviso. Eu vou levantar alguém agora para resolver. Não. Antes do problema surgir, Deus já vem preparando aquela pessoa. Deus já vem capacitando, colocando nela conceitos, fé, princípios e valores. Deus vai moldando o caráter daquela pessoa. E no tempo devido, na hora oportuna de Deus, Deus vai colocar aquela pessoa no lugar certo. Meu irmão, assim é na sua vida. Deus te preparou ao longo da sua vida para este momento que nós estamos vivendo, para nós assumirmos a nossa posição como servos do Senhor, levantando a bandeira a favor daquilo que é lícito, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é justo, daquilo que a palavra de Deus nos orienta. E Deus não está nos levantando, não é agora não, meu irmão. Deus nos preparou ao longo da vida na escola dominical. Eu quero fazer menção aqui das professoras de escola dominical de crianças no departamento infantil. Minha irmã, o trabalho que você está prestando para Deus, ele não tem preço, porque você está sendo usada por Deus para preparar crianças que hoje são crianças, mas um problema que vai surgir amanhã é esta criança que você está educando. Assim foi na vida de Esther. Ela estava sendo preparada e educada para aquele tempo e para aquele momento. Meu irmão, Deus te levantou no meio desta geração para esse tempo e para este momento. Assuma a sua posição. Não tenha medo de perder posição, de perder prestígio, de perder emprego, de perder renda, de perder status, de perder o favor, os benefícios. As pessoas que por causa de tudo isso ele deixa de assumir a sua identidade e o seu papel. Mas aquele que é chamado por Deus, preparado por Deus ao longo da vida, ele não tem medo de assumir a posição e ser usado por Deus para fazer a diferença em meio ao caos, em meio à certeza da morte e o perigo, porque Deus o preparou para esse tempo e para esse momento. Vamos agora então para o nosso terceiro e último tópico. Subtópico, no subtópico 3, a estratégia sábia de Esther. Aquela menina, ou aquela rainha, aquela mulher, que já não era mais a menina, ela estava na condição de rainha, ela pediu a Deus que orasse, ela pediu aos judeus, todos que orassem por ela, que intercedesse, porque ela sabia que precisava de uma estratégia, de como lidar com aquela situação, como lidar com aquele problema. Meu irmão, nós precisamos pedir a Deus estratégias, sabedoria para lidar com aquele problema. Ela não foi chegando diante do rei falando: olha rei, esse Amã aí, que é o seu braço direito, ele está tentando matar a mim e o meu povo, eu quero que você dê cabo da vida dele. Não, ela não fez isso. Meu irmão, ela foi uma mulher sábia. Ela usou de sabedoria, de estratégia. No momento que ela recebeu a notícia, ela levou um choque, porque a vida dela também estava para ser tirada. Mas no momento que ela entra para o jejum e oração, e muitos junto com ela, meu irmão, Deus abriu a mente daquela mulher. Deus deu para ela sabedoria, Deus deu para ela estratégia. E aquilo, meu irmão, foi revertido. Amã, ele foi envergonhado e humilhado na presença do rei. Ele preparou uma forca para matar Mardoqueu, mas não sabia ele que aquela forca que ele estava preparando para Mardoqueu, ele iria estrear
e inaugurar aquela forca, porque ele morreu na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Meu irmão, há pessoas cujo estilo de vida é querer trapacear, querer puxar o tapete do outro, querer difamar, queimar o filme do outro. Ele tem que queimar alguém para ocupar aquela posição. Isto aí é querer subir dentro da sua estratégia humana, dentro da sua possibilidade, usando de politicagem, artimanha. Mas aquele que é chamado por Deus, ele não precisa puxar o tapete de ninguém. Ele não precisa arquitetar a morte espiritual de ninguém. Ele sabe aguardar o tempo certo. E aquele que tanto arma laços e calúnias, difamação contra as nossas vidas, ele se verá amanhã vítima das maracutaias, das ciladas e das armadilhas que ele aprontou para a sua vida e para a minha vida. Meu irmão, vamos ser fiéis a Deus. Vamos ser sinceros com o Senhor, porque Deus mudará essa história do que nós estamos passando, que nós estamos vivendo. Vamos então agora para a conclusão da nossa lição. Como eu disse aqui desde o começo, esse trabalho ele tem como objetivo dar um suporte. Não é um trabalho muito demorado, são vídeos de 10 a 15 minutos em média. Esse último está demorando um pouco mais, mas eu destaquei o seguinte para a nossa conclusão, para encerrarmos o trabalho. Deus nos preparou ao longo da vida para este momento de crise política, moral e espiritual. Fazemos parte da solução e não do problema. Meu irmão, pense nisso. Deus nos preparou ao longo da vida. Nós fazemos parte da solução para esta nação, essa crise moral, essa crise política, essa crise econômica, essa crise religiosa, eclesiástica que nós estamos vivenciando. Eu faço parte da solução. Você foi chamado por Deus para fazer parte da solução desse momento que nós estamos vivendo. Deus abençoe a todos, meu irmão, e permitindo o Senhor, semana que vem estaremos de volta, quem sabe, em um outro local, em um outro ambiente diferente deste, para te surpreender. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu casamento, Deus te dê saúde, que Deus te faça prosperar em todos os seus projetos. Ore pela minha vida, ore pela minha família, ore por esse trabalho, por esse ministério. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém.